paz do Senhor, meus irmãos. Sou o evangelista Magdiel. Estamos mais uma vez trazendo uma palavra. O tema da palavra no dia de hoje vai ser a grandeza do nosso Senhor. Amém? Vamos fazer um minuto de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de escutar a Tua palavra. Pai, eu te peço no dia de hoje que a Tua palavra venha entrar em cada lar, Senhor. Pai, venha entrar em cada coração, Senhor, que está necessitado no dia de hoje, ó Deus. Eu peço, ó Deus, que venha, Senhor, trazer, ó Pai, restauração, ó Deus, em todas as áreas, ó Pai. Que talvez a pessoa que está ouvindo, que vai ouvir essa palavra hoje, Senhor, está precisando, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua grandeza. Muito obrigado, ó Pai, por proporcionar estes momentos maravilhosos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo. Eu bendigo o Teu santo nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de Isaías, capítulo de número 40, seu versículo de número 31. Livro de Isaías, capítulo 40, do seu versículo de número 31, diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Lemos aqui um versículo muito conhecido, o qual o livro de Isaías ele nos mostra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui Isaías ele está trazendo essa palavra, esse consolo, vamos dizer assim, no momento que Israel ele está passando por um momento conturbado, um momento de cativeiro, um momento da qual o povo ele começa a murmurar no sentido de questionar que Deus havia esquecido deles. Eles estão exilados, eles estão passando por aquele processo de, a Bíblia nos ilustra como castigo, né, pelo fato da sua rebeldia, aonde muitos profetas anteriores veio anunciando: se arrependei, volte seu coração ao Senhor, não faça essas práticas, isso não convém, né, perante a lei que ali era estabelecida a eles. E muitos reis, muitos deles não foram dando crédito à orientação que os profetas outrora vinham anunciando a eles, até que chegou o grande dia que eles sofreram a retaliação. Eles foram cativos, foram destruídos, e eles começam a passar por um momento de lamento. E muitos deles aqui começam a questionar: meu Deus não me ouve, o nosso Deus não está nem aí para a nossa causa. Estamos passando por esse processo, estamos passando por essa escravidão, e o nosso Deus não está nem aí para a gente. O nosso Deus está dormindo. Cadê o nosso Deus? E de repente surge uma voz, surge um profeta que diz: ei, o que vocês estão falando? Por acaso vocês não conhecem a grandeza de Deus? E é interessante que no seu versículo de número 12, ele começa a falar: quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? Quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele as nações são como gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Nem todas as árvores do Líbano bastaria para queimar, nem os seus animais bastariam para um holocausto. Todas as nações são insignificantes diante dele. Ele as considera menos que nada, algo inútil. Quem podereis comparar a Deus? A que figura se assemelha?
a um ídolo que o artesão funde e que o ouvires cobre de ouro, forjando-lhe também correntes de prata? Ao ídolo do pobre, ele não pode oferecer tanto, mas escolhe uma madeira que não apodrece e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. Por acaso não sabeis? Não ouviste? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para nela habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então seca, e a tempestade o leva como se fosse palha. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz exército delas, segundo o seu número. Ele chama a todas pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabeis? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É como se fosse uma poesia você escutar, você ler essa palavra. Porque no momento de murmuração, vem o profeta e anuncia isso para o povo. Eu acredito que aqueles que estavam ali reclamando, chorando, sentindo as dores, eles devem ter parado e imaginado: quem é? Como a gente pode ter esquecido e questionado esse Deus? Como que a gente pode ter imaginado que esse Deus estaria dormindo e não estaria vendo, não estaria observando, olhando o nosso período aqui de escravidão? Porque ele levanta este profeta e manda dar ordem para que aquele período de castigo ia cessar, ia terminar. O processo que eles passaram foram 2 vezes mais que os pecados que eles cometeram. Estaria chegando ao fim. Mas eu fico maravilhado porque o profeta ele se levanta, ele diz, no começo, no capítulo 40, a orientação é: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O Senhor ele já estava preparando um alívio, vamos dizer assim, para Israel. Mas, por mais que o profeta ele anuncia, ele vem trazendo boas novas. O povo estava murmurando, o povo estava cansado, o povo estava achando que Deus havia esquecido deles. Mas aí levanta o profeta e começa a trazer as boas novas. Eu acredito que o coração de muitos começa a se alegrar. Eles ficam animados. Quem não gosta de receber uma boa notícia? Quem não gosta de receber algo novo que vai trazer ânimo? Mas ao mesmo tempo, como eu disse, ele vem trazendo, ele vem anunciando e depois ele vem essa palavra como se fosse uma poesia, mas ele não deixa de mostrar para o povo: olha, Deus ele é extraordinário. O que vocês estão pensando? Vocês estão fazendo de Deus um Deus pequeno?
Vocês acham que Deus não tem capacidade para tirar vocês dessa situação? Vocês acham que Deus não tem o poder de destruir todos os inimigos de Israel e fazer vocês se tornar uma grande nação? Vocês acham que o Deus a qual vocês servem não tem esse poder? Então ele começa a comparar. Ou vocês acham que tem mais poder esses deuses da quais vocês estavam idolatrando? Imagens da qual é abominação a Deus. Pegar uma figura e fazer dele ali o seu Deus. Então ele começa a descrever todos também os pecados daquele povo. Olha, vocês fizeram escultura. Olha, vocês começaram a trazer a ira de Deus para este lugar. Olha, vocês estão aí reclamando, mas vocês estão nessa situação porque vocês mesmos buscaram isso. Quantos profetas anteriores anunciaram que aquilo ia trazer a ira de Deus sobre aquela cidade, sobre aquela nação? E muitos não deram ouvido. E quando enfim chegou ali o dia mau, foi se passando, eles começaram a ficar como se fosse uma criança mimada, aonde o pai fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas ela não dando ouvido, vai lá e faz. E quando quebra a cara, volta para o colo do pai e fala, pai, me ajuda, me socorre. E o pai olha e fala, eu disse para você não fazer, não foi? Muitas das vezes nós somos assim. Trazendo para os dias atuais, quantas orientações não nos é dada? Quantos conselhos não nos é dado? Orientação que a palavra nos instrui para a gente seguir por esse caminho, por aquele caminho, para a gente não fazer determinado tipo de coisa. Eu digo no contexto geral, escutamos aqui na igreja, mas quando saímos da porta para fora, parece que tudo aquilo que ouvimos, se apagou. E nós voltamos às velhas práticas. E quantas das vezes, como esse povo, como Israel, a gente senta e fica questionando. Eu estou no deserto, Deus não olha mais para mim, por que que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que que eu estou passando por isso se nada fiz, se não sou culpado de nada? Se eu estou fazendo tudo que é certo? Por que está se levantando o inimigo? Por que o meu vizinho está se levantando contra mim? Por que o meu chefe está se levantando contra mim? Por que os meus colegas de empresa estão se levantando contra mim? O que eu fiz? E nós começamos a se tornar vítima. E começamos a questionar. Nos nossos lábios sai mais questionamentos do que adoração. E de repente vem a palavra do Senhor e fala, por um acaso você não conhece a dimensão do seu Deus? Você não entende o tamanho que é o Deus a qual você serve? Você não entende que tudo isso que você está passando não é nada para Deus? Você não entende que tudo isso que está acontecendo não significa nada para Deus? Tudo aquilo que Israel estava passando não significava nada para Deus. Eles estavam apenas colhendo um fruto da qual eles mesmos plantaram bem lá atrás. Eu passei por um processo, rapidamente um processo difícil, mas eu entendi que todo aquele processo que eu estava passando não era levantar de Satanás. Não era uma questão que as pessoas começaram a se levantar porque eu me tornei cristão. Porque antes de eu ser cristão, eu não plantei sementes boas. Eu plantei coisas que desagradou ao meu Senhor. Eu fiz coisas que não condiz com que a palavra que nos instruiu, nos ensinou. Eu fiz coisas terríveis. Foi sementes que foram plantadas. Mas eu tive a minha oportunidade de arrependimento. Eu tive a minha oportunidade de colocar os meus caminhos de acordo com o que a palavra aqui nos ensina. Mas a árvore que eu plantei lá atrás foi crescendo. E ela deu o fruto. E quando chegou esses frutos, eu já estava no caminho do Senhor. Mas começou a acontecer coisas na minha vida. E eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e falei, glória a Deus por isso. É onde entra essa palavra.
quando eu iniciei no seu no seu versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Como assim, irmão? Está se levantando as coisas, eu estou colhendo coisas ruins, mas quando você está confiante no Senhor, você não para, você não cansa, você não desfalece. Quando você está confiante no Senhor, você está focado em algo. Eu costumo dizer que nós temos que ter visão de águia. A visão de águia, a águia está planando a uma altura imensa, mas ela consegue ver a sua presa lá embaixo. A visão dela está tão focada no objetivo que ela está buscando ali, que ela está ali, ó, planando, tranquila. A visão do cristão, ela tem que estar assim, focada, ter um objetivo. Ele tem que estar caminhando, por mais que está difícil, mas ele não pode se cansar na sua caminhada. Vamos sentir luta? Vamos ter luta, vamos sentir dor, vamos sentir cansaço, abre aspas, o físico, o corpo vai sentir, mas o nosso foco tem que continuar sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá difícil? Glória a Deus. Tá fácil? Glória a Deus. Estamos no momento acostumado de filho mimado, só receber. Mas há aquele momento também de esperar. Há aquele momento também de calma. Não é o tempo. Calma. Confie em Deus. Israel estava acostumado à vitória, à bonança, a isso, aquilo, a fazer as coisas do jeito que eles achavam que tinha que fazer. Os reis que vinham antecedendo os outros, vinham fazendo coisas, vinha um, tentava arrumar, vinha outro, piorava, fazendo do jeito que eles achavam que tinha que ser feito. Os profetas vinham e davam orientação, eles não davam assunto, mas aí quando vinha o dia mau, todos lembram de Deus. Quando vem o dia mau, todos lembram de Deus. E esse profeta, ele é extraordinário porque ele vem e traz as boas novas que o dia de descanso estava chegando. Ele é tão extraordinário que ele já vem anunciando: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Ele já vem anunciando que o dia do descanso chegaria. O dia que todo olho, todo mundo, todas as pessoas viriam a grandeza de Deus, o Salvador, aquele que tem todo o poder. Mas, como eu disse, ele não deixou de mostrar para aquele povo qual era o tamanho do Deus que eles estavam ali questionando. Quem é que mostrou para Deus como que teria que ser feito o universo? Quem foi o mentor de Deus? Quem foi aquele que instruiu Deus a fazer essas coisas extraordinárias? Quem pode se comparar a Deus? Ninguém. Não tem como. E quando nós ouvimos essas palavras, nós falamos: Deus, nos perdoa. Porque não tem motivo da qual eu questionar que o Senhor não está me ouvindo. O Senhor que fez os céus, o Senhor que fez a terra, não é capaz de solucionar um problema na minha vida? O problema não é o Senhor, o problema é a minha fé, o problema sou eu. O problema é o que eu estou esperando do Senhor. O Senhor continua sendo grande, o Senhor continua sendo extraordinário. O que está faltando é eu entender essa grandeza, o que está faltando é eu entender o poder que há em tuas mãos para vir sobre a minha causa no tempo oportuno que o Senhor vai desejar. Israel, eles estavam querendo, eles estavam precisando, mas foi no tempo que Deus assim achou por bem entrar com a providência. E no livro de Isaías ele vem mostrando isso. No livro de Isaías eles vêm trazendo essa realidade. Olha, por um acaso não foi vocês que provocaram isso? Olha, por um acaso não foi vocês que brincou com isso? Então, essa mensagem no dia de hoje, cujo tema eu vim falar da grandeza de Deus, foi justamente para mostrar porque nós observamos muitas coisas, e acredito que não só eu, como você que está escutando esse vídeo no dia
escutando esse vídeo hoje, você também já deve ter sido questionado, e se você foi cristão, você já deve ter sido questionado por pessoas que não são cristãos, mas se Deus é tudo isso que vocês falam, por que tem tanta fome? Mas se Deus é tudo isso que vocês falam, por que tem tantas guerras? Se Deus é tudo isso que vocês falam, por que tantas pessoas passam por provações? Se Deus é tudo isso que vocês falam, por que Ele deixa a gente passar por momentos difíceis? Porque Ele é Deus, porque a grandeza está sobre Ele, o domínio está sobre Ele. E por que muitas pessoas passam por momentos difíceis? Porque acontecem tantas coisas. Porque o ser humano, muitos deles não convidam o Senhor para fazer parte das suas decisões. Porque há tanta fome? Porque há muitos países super desenvolvidos que têm uma fartura extraordinária, mas não convida Deus para governar, para orientar. Muitas pessoas que passam por privações, que passam por momentos difíceis, mas não entendem que precisa chamar a presença do Senhor para Deus entrar e restaurar e dar a orientação certa. O problema não é o que Deus pode fazer. O problema é o que as pessoas querem que Deus faça. O problema é o Deus, ele pode mudar. O problema é a pessoa querer que Deus mude. É a grande diferença. Então nós somos questionados tantas vezes. Mas se Deus é isso? Mas se Deus é aquilo? É aí que está o problema. Deus, ele é extraordinário. Nunca se esqueça disso. Deus, ele é maravilhoso. Nunca se esqueça disso. E se o mundo está passando o que está, o problema não é de Deus. E se está acontecendo tantas coisas, o problema não é de Deus. Deus se calou? Não. Deus cochila? Jamais. Deus, ele deixou de entrar com providência na vida das pessoas? Não. É as pessoas que não entendem a grandeza do nosso Senhor. E eu iniciei lendo no seu versículo de número 31, porque há várias maneiras de nós confiarmos no Senhor. Confiarmos no Senhor quando está tudo bem, confiarmos no Senhor quando há a profecia direcionada. Olha, Deus disse que vai fazer isso e isso. Opa, eu confio. O confiar no Senhor quando as coisas estão caminhando, eu estou empregado, eu tenho um saldo bom. Confiar no Senhor quando eu tenho ajuda de terceiros. E confiar no Senhor quando não tem nada ao meu redor. Quando eu olho, é deserto para um lado. Quando eu olho, é deserto para o outro. E apenas isso. Então há várias maneiras de conhecer a grandeza de Deus, de atrair essa grandeza de Deus a nosso favor. Israel, eles veio a conhecer novamente, porque Deus já veio mostrando anteriormente muitas coisas, mas eles tiveram que conhecer mais uma vez a grandeza de Deus no momento de escravidão, no momento que estava tudo difícil, em um momento da qual eles estavam ali em um povo que não era o povo deles. Eles estavam em meio a um povo que, perante aos olhos de Israel, era um povo gentil. A cultura era totalmente diferente. As práticas, as idolatrias não era aquilo direcionado a eles. Então eles começam a murmurar. Quando nós estamos longe de Deus, vem as murmurações. Quando tomamos decisões de acordo com os nossos entendimentos e vemos que nós caminhamos por caminhos que não era aquilo que pensamos, vem a murmuração. Deus se cala, Deus deixou de ver, por que Deus não agiu? Eu costumo observar muito no livro de Jeremias que é maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Quando nós confiamos no homem, quando fazemos do homem a nossa força, provavelmente a um tempo futuro vem a murmuração. Mas só que nós não vamos murmurar com o homem. Nós não vamos murmurar com aquele que fez a gente estar na situação.
a gente sempre vai murmurar com Deus. A gente sempre vai questionar Deus, como se Deus fosse o culpado de tudo de ruim que acontece em nossas vidas. Há situações que Deus manda que é para nos fazer crescer lá na frente. Há provações que Deus nos dá que é para fazermos melhor, que é para tratar o nosso espírito, a nossa alma, que é para ver que realmente onde está o nosso coração. E há situações que vêm na nossa vida que é por decisões erradas nossas, caminhos que a gente mesmo quis trilhar, decisões que a gente mesmo quis decidir, sem menos ter a orientação, sem menos ter o temor, sem menos ter a sensibilidade de escutar o Espírito Santo de Deus falar, olha, faz isso, faz aquilo. Mas aí, todas as vezes, é igual quando você encontra um afastado da igreja. Quando você encontra uma pessoa que se afastou da igreja, ele sempre vai ter um argumento. Foi isso, foi aquilo. Mas a culpa sempre vai recair a Deus. Porque se aqui é a casa de Deus, por mais que eu fira alguém, a culpa é minha, não é de Deus. Se eu estou afastado da igreja, a culpa é minha ou de outros e não de Deus. Se aqui é a casa de Deus, independente se tem pessoas se levantando ou não, eu tenho que estar aqui porque aqui é a casa de Deus. E quando a gente sai, a gente vai para o mundo, a gente vai para a vida de escravidão, a gente começa a se cansar. A gente começa, como diz no versículo 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. A gente anda sem a orientação de Deus, a gente vai se cansar. Na primeira luta a gente para. Na primeira dificuldade a gente para. No primeiro confronto a gente cai. Mas os que esperam no Senhor não. Quando vem a batalha, ele está confiante quem é o Deus que está com ele. Ele entende a grandeza do Deus que ele está servindo. Ele entende que maior é o que está com ele do que aquela luta que está vindo contra ele. Aí ele não cai. Ele não se desfalece. Ele está focado. A visão dele está como a de águia. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito e ele está focado naquilo. Por mais que a tempestade está tentando paralisar ele, mas os olhos dele estão conseguindo ter um raio de visão fora do alcance humano. E ele está focado, ele está centrado, ele está caminhando. A luta está vindo, mas ele não se cansa, ele não para. Ele não fica fadigado. O combate está vindo, mas ele não para. É os que confiam no Senhor. Ele está ali. Ele está focado. Ele tem um objetivo. Mas aqueles que não estão nesse mesmo foco, ele vai cansar. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e fala, e aí, irmão, como está a caminhada? Irmão, está difícil, estou quase parando. Sem foco. Irmão, eu parei, sabe, eu não fiquei sem forças. Qual é a grandeza do seu Deus para te deixar sem forças? Aí quando eu leio e quando eu vejo essa declaração de amor, vamos dizer assim, que o profeta fala a respeito de Deus, essa declaração de falar, Deus, que pode ser semelhante ao Senhor? O Senhor está sentado ao redor da terra. O Senhor tem tudo no seu controle. O Senhor não pediu instrução para ninguém. Tudo que foi criado foi o Senhor que criou. Então nós vemos a grandeza do Senhor, como o seu capítulo 22, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Ele está assentado. Então, a grandeza de Deus é extraordinária. Tudo é para Ele, tudo foi dele, tudo voltará para Ele. A Ele seja dada a honra, a glória, em tudo. Hoje o objetivo dessa ministração era mostrar para você a grandeza de Deus. Porque, como eu disse, nós estamos passando por um momento muito difícil. Muito difícil.
Há rumores em um país, há rumores em outro, mas isso não significa nada, isso não diminui nada a grandeza de Deus. E tudo isso que está acontecendo é consequência humana, consequência do homem. Rumores de guerra, consequência de homens. Essas pestes todas que acontecem, consequência do homem. Tsunami, coisas que desmoronam, as pessoas tudo atribuem a Deus, como se Deus fosse o culpado. Deus não tem culpa de nada, Deus criou tudo perfeito. Mas o homem, com a sua inteligência grandíssima, às vezes quer se comparar a Deus. E vem a consequência. Mas eu queria te mostrar hoje, por essa palavra do livro de Isaías, seu capítulo 40, como Deus é grande, como Deus é extraordinário. Eu vejo muitas postagens aí falando, se você chegou até o mês de agosto, você é um sobrevivente. Somos sobreviventes, irmão, porque temos um Deus extraordinário. Somos sobreviventes porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Israel tinha um propósito. Israel tinha um propósito, que haveria um rei. Israel tinha uma aliança, que teria um rei. E começa a voltar aquele propósito. O rei que sentaria no trono, que nenhum outro tiraria ele daquele trono. Então Isaías começa a anunciar. Isaías começa a mostrar para aquele povo que aquilo que foi prometido lá atrás iria sim se cumprir. Então, quando você olhar ao seu derredor e você vê toda essa tribulação, toda essa loucura, todos esses conflitos, essas perguntas muitas das vezes sem resposta, perguntas que muitas das vezes as pessoas fazem para nos confrontar, perguntas que muitas das vezes fazem para querer nos diminuir ou para querer colocar nossa fé em xeque, para ver se realmente temos realmente essa fé da qual nós falamos a respeito de Deus. Lembra de Isaías 40, do seu versículo de número 12 em diante, quando o profeta começa a mostrar para aquele povo quem era o Deus que eles estavam questionando. Deus é grande, Deus é extraordinário. Isso daqui para ele não é nada, isso não é nada. No estralar de Deus ele muda o cenário. No estralar de Deus ele muda qualquer situação. Então, se você está passando por provações, lembre da grandeza de Deus. Se você não está passando por provações, glorifique e continue exaltando essa grandeza de Deus. Se você acha que Deus não está mais ouvindo a sua petição, lembre da grandeza de Deus. Se você acha que Deus se esqueceu daquilo que Ele te prometeu, talvez você deve estar falando, irmãos, eu tenho 20 anos já de ministério. Há 20 anos atrás, Deus fez uma promessa, você não morreu. Continue acreditando. Deus é grande. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ah, irmãos, eu já estou há 30 anos esperando. Continue. Continue glorificando o nome do Senhor. Não desfaleça. Não desfaleça a sua fé. Exercite a sua fé. Continue glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mesmo em dias de chuva, mesmo em dias de sol. Irmão, há 5 anos atrás Deus prometeu uma causa impossível na minha vida e está aí enrolado e eu não sei. Continue crendo. Glorifique. Ah, mas as pessoas disseram que é impossível. As pessoas, mas Deus não diz. As coisas só se tornam impossíveis quando Deus fala, não vou fazer, porque não há nada impossível para Deus. Há aquilo que Ele não vai fazer e pronto, mas impossível não. Tudo é possível para Deus. Tudo. Mas as coisas que Ele não vai fazer, aí é a diferença. Mas se Deus diz que vai agir na sua vida, continue crendo, continue glorificando, continue buscando o Senhor. Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do Deus que você serve, que você fala para os seus familiares? Qual é o tamanho do Deus que você serve, que você fala na empresa, para você que estuda? Qual é o tamanho do Deus que você serve, que você comenta na sua roda ali de amigos?
Para você que é empresário, qual é o tamanho do teu Deus que você mede quando você vai tá com algum projeto? Para você que está iniciando, qual é o tamanho do teu Deus quando você está focado em algum objetivo? Como que você mede o teu Deus? Em que sentido? Quando você coloca algo na mão dele, como que você mede? Ah, não sei não, acho que não vou conseguir. É assim? Então você está diminuindo o teu Deus. Mas quando você coloca e fala, na vontade do Senhor, vai sim, vai dar certo. Deus é grande. Deus, ele está assentado sobre o círculo da terra. Alguém já conseguiu medir a terra? Eles têm previsões, eles têm base. Mas a certeza, somente Deus tem. Ah, eles falam que foi o Big Bang. Não, Deus criou. Haja luz, houve luz. Haja separação da noite, da trevas para a luz, e houve separação. Que haja o mar, que o mar produza seus peixes, que haja natureza, que a natureza produza as árvores, seus frutos, seus animais. Deus foi criando. E quando ele viu que estava tudo perfeito, ele pega ali o barro e começa a criar o ser humano, a criar o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele não diz que haja o ser humano, não. Ele pega e ele começa a moldar, ele vai moldando, ele vai colocando cada detalhe que ele acha conveniente colocar e ele fala, perfeito, é assim que eu quero. Não viemos do macaco, como a ciência diz. Eu vim da criação de Deus. Eu sou a criação de Deus. Eu sou grande porque Deus me fez grande e Ele é grande. Meus objetivos são grandes porque Ele me fez sonhador. Não deixe de sonhar, irmãos. Não deixe de crer. Não deixe de acreditar. Qual é o tamanho do teu Deus? Porventura ele é pequeno, ele não pode fazer? O Deus que é esculpido em gesso, madeira e etc., esse Deus é pequeno, esse Deus não pode fazer nada. Tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, esse não pode fazer nada. Mas o Deus que está no céu, que enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o direito à vida eterna, esse pode fazer tudo. Não há nada impossível para ele. Então, essa mensagem eu quero finalizar dizendo: Deus é grande e Ele é capaz de fazer todas as coisas, mediante a nossa fé. Tem coisas que não convém, então Ele vai nos preparar. Mas, se Ele te fez uma promessa, Ele não volta atrás. Ele fez a promessa para Israel e ele não voltou atrás. Por mais que teve um processo de cativeiro de tudo, mas ele não voltou atrás. O Rei Jesus, ele reina até hoje e reinará eternamente. Ninguém vai tomar o trono do Senhor Jesus Cristo. A ele foi concedido todo nome e todo se dobrará a ele. Ele cumpriu a promessa. Então, faz 10 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos, não sei. Por bem, né, ele achou que não é o momento. Mas continue crendo. Não diminua Deus. Não pense que Deus não é capaz. E jamais pense que Deus cochila. Ele não cochila. O guarda de Israel não cochila. Não pense que Deus virou a face dele para não olhar para você. Não, ele está te observando. Você acordado, ele está te observando você dormindo. Ele está te observando você no seu particular. Ele está te observando você no seu serviço. Ele está te observando você dentro da sua casa. Ele te observa 24/48. Jamais ele deixou de olhar para você. O que não podemos fazer é deixar de olhar para Deus. Então, a mensagem dessa noite a mensagem do dia de hoje era a grandeza de Deus. E eu quero que vocês entendam isso em nome de Jesus Cristo.
para que vocês sejam motivados a sempre, independente da situação, olhar e glorificar pela grandeza de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Amém? Senhor, eu quero orar a Deus e pedir por cada vida, Senhor, que está ouvindo essa palavra hoje, ó Pai. Senhor, o Senhor nos trouxe a palavra no livro de Isaías, ó Pai, da onde Israel estava passando por um processo difícil, ó Deus. Eles estavam sendo escravizados. Tudo aquilo, ó Pai, que tinha sido construído, ó Deus, foi destruído. Pai, não tinha mais lugar onde eles adorar. Senhor, eles estavam em meio, ó Pai, a povos diferentes, Senhor, povos que tinham outras culturas. E eles começam, ó Deus, a murmurar, eles começam a achar que o Senhor não estava mais aí para eles. Mas se levanta o profeta para dizer que o Senhor, ó Pai, acabaria com aquela tormenta, ó Deus. Que o Senhor viria, Pai, com providência, que o Senhor viria com restauração, ó Deus. Senhor, talvez no dia de hoje, ó Pai, e por esses dias e por essa semana ou meses, ó Pai, ou até mesmo anos atrás, ó Deus, os teus filhos, ó Pai, que estão escutando essa palavra hoje, ó Deus, estão passando por processos difíceis, ó Deus. E talvez muitos deles, ó Pai, como Israel aqui estava, começou a achar que o Senhor não estava mais olhando para eles, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa entrar, ó Pai, em cada lar, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha, ó Deus, trazer novidade de vida para essas pessoas, ó Pai. Que eles venham enxergar com visão de águia, com olhos de águia, Senhor. Ó Pai, para enxergar o dia perfeito em meio à tempestade, ó Pai. Senhor, que a fé deles venha ser exercitada dias após dias, ó Deus. E entender, ó Pai, que o Senhor continua o mesmo. O Senhor é o mesmo Deus, ó Pai, de Gênesis, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus que começou a dar ordem para ser construído o universo, ó Pai. Ser construída a terra, Deus. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor não mudará, Pai. O Senhor, Pai, é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim, ó Pai. Tudo está em tuas mãos, ó Deus. Nada sai do teu controle, nada sai do teu domínio, ó Pai. Senhor, que nós, seres humanos, venhamos entender, ó Pai, que o Senhor é grande, o Senhor é rico em poder, ó Pai. Tudo o Senhor pode e tudo o Senhor faz, ó Deus. Então, ó Pai, eu peço, em nome de Jesus Cristo, entra agora em cada lar, Senhor. Entra agora em cada coração e vai restaurando, ó Pai. Transforma, Senhor. Traz o alívio, traz o refrigério, ó Deus, ao cansado. Dá força ao desfalecido, Senhor. Dá vigor, ó Pai. Aqueles que já estão perdendo a esperança, ó Deus. Dá saúde, ó Pai. Aqueles que estão, ó Pai, ó Deus, entrando em enfermidade espiritual, eu estou dizendo, ó Pai. Senhor, muitos estão enfermos espiritualmente, ó Pai. Estão cansados espiritualmente. Não conseguem enxergar essa grandeza, mas eu oro por eles hoje, ó Pai. E eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, transforma, restaura, Pai. Em nome de Jesus. Entra nos leitos, ó Pai, de hospitais aonde muitos estão, ó Pai, desacreditando do Teu poder, ó Deus. Como, Senhor? O Senhor que fez tudo isso não pode mudar? Não, o Senhor pode sim, Pai. O Senhor pode tirar esses tantos, ó Pai, desses leitos de hospitais, ó Deus. Que eles venham exercitar a fé, Pai. Que eles venham voltar os olhos dele a Ti novamente, ó Deus. Que eles venham entender a Tua orientação, as Tuas ordenanças, ó Pai. E venham praticar dia após dia. Que o coração deles venha estar voltado a Ti, Pai. Voltado à Tua palavra, Senhor. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, sara a nossa nação, ó Deus. Sara a nossa terra, Pai. Que os nossos governantes, ó Pai, venham voltar os olhos deles a Ti, Senhor. A Tua palavra, Pai, para que venha cura à nossa nação, ó Pai. Para que venha, Senhor, restauração à nossa nação. Que nós não venhamos pedir ou simplesmente dizer que o Brasil é Teu só de lados, mas que nós venhamos dizer que o Brasil é Teu, mas de coração sincero, ó Pai. E venhamos pedir que o Senhor venha reger a nossa nação verdadeiramente com coração sincero, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai.
Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu ser.